E aí, pessoal do Dev Raiz, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Técnico aqui do canal. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num dos recursos mais poderosos e que eu vejo que muita gente ainda subutiliza no Laravel, os middlewares. Para quem ainda está na ideia de que eles servem só para checar a autenticação, bom, essa nossa análise aqui vai com certeza expandir a sua visão sobre a arquitetura e mostrar o impacto real disso em produção. A pergunta que a gente sempre ouve é essa, né? E a resposta, sem rodeios, é de jeito nenhum. Pensa nos middlewares como a espinha dorsal do tratamento de requisições HTTP. Eles podem resolver problemas de arquitetura bem complexos muito antes de uma requisição sequer sonhar em chegar no seu controller. Ok, vamos começar a descer no detalhe. O problema geralmente começa aqui, nos nossos controllers. É muito, mas muito comum a gente ver controllers gigantes, inchados, que estão fazendo de tudo. Validação, autorização, login, formatação de dados. A gente chama isso no mundo da arquitetura de preocupações transversais, ou cross-cutting concerns. E essa tela aqui resume perfeitamente a separação que a gente tem que ter em mente. De um lado, a lógica de domínio, que é o que a sua aplicação faz. Sabe, criar um usuário, processar um pedido. Do outro, as preocupações transversais, que são como ela faz isso. Como ela garante que o usuário tem permissão, como ela garante que os dados estão seguros, como ela registra o que aconteceu. O controller deveria focar só e somente no quê. E é exatamente aí que os middlewares entram como a solução mais elegante. Eles são, de verdade, um arsenal para a gente conseguir extrair essas responsabilidades dos controllers. O resultado? Um código muito mais limpo, modular e, o mais importante, infinitamente mais fácil de dar manutenção. Vamos dar uma olhada em alguns casos de uso mais avançados. Primeiro caso, autorização avançada. E aqui, gente, não estou falando de um simples auth.check. Estou falando de verificar se um usuário que é editor pode de fato modificar um post específico, ou se um admin de uma regional só pode ver dados daquela regional. Essa lógica toda, que é complexa, pode viver inteirinha dentro de um middleware, completamente desacoplada do seu controller. Agora, isso aqui é sensacional. Pensa nisso como a nossa primeira linha de defesa. Rate limiting, para evitar ataques de força bruta, proteção contra CSRF, sanitização para evitar XSS, tudo isso acontece aqui, nos middlewares, criando uma verdadeira muralha de segurança antes que qualquer linha da sua lógica de negócio seja executada. Outro poder incrível é a manipulação de headers. Precisa configurar cores para sua API? Definir umas políticas de cache para otimizar a performance? Ou, sei lá, adicionar um header customizado de segurança? Um middleware é o lugar centralizado e perfeito para isso. Você aplica a regra ali e ela vale para todas as respostas que você precisar. Em ambiente de produção, visibilidade é tudo, né? Um middleware de login pode registrar cada requisição, quanto tempo ela levou, qual usuário fez, qual foi o payload. Cara, isso é ouro puro para debugar problemas, para monitorar performance e, claro, para auditoria e conformidade. E que tal garantir a integridade dos dados já na entrada? Um middleware pode, por exemplo, fazer um trim em todas as strings, converter formatos de data, garantir que um JSON segue um esquema. Isso elimina aquele monte de código repetitivo de validação de dentro dos controllers e garante uma consistência total na aplicação. Certo, a gente já viu o que. Agora vamos entender o como. Porque não basta só criar a classe do middleware, a gente precisa orquestrar o fluxo. A forma como a gente organiza e, principalmente, ordena os middlewares é o que define se eles vão ser eficazes ou não. Olha só que legal! Essa é a jornada de uma requisição no Laravel. Ela entra e passa primeiro pelos middlewares globais, depois pelos de grupo, aí pelos de rota, e só então, se ela passar por todos esses filtros, é que ela finalmente chega no controller. Entender esse fluxo é simplesmente fundamental. Então, a pergunta de $1 milhão: quando usar cada um? Bom, os globais são para regras que valem para toda a aplicação, como aquele trim de strings que eu falei. Os de grupo são perfeitos para conjuntos de rotas, como as do painel admin, que precisam de auth e can view admin. E os de rotas são para casos muito específicos, tipo um middleware que valida uma assinatura digital num webhook. E, por favor, nunca se esqueçam disso. A ordem que você coloca os middlewares lá no seu arquivo kernel.php importa, e importa muito. O middleware de autenticação tem que rodar antes de um de autorização, um de sanitização de dados antes do de validação. Definir essa prioridade direitinho não é detalhe, é uma decisão de arquitetura que impacta diretamente a robustez da sua aplicação.
E agora, para a gente amarrar tudo, vamos conectar isso com uma visão macro. Adotar essa estratégia de usar middlers de forma inteligente não é só sobre organizar código, é sobre dar um verdadeiro salto na qualidade da arquitetura do seu software. Essa frase aqui resume a filosofia perfeitamente. O objetivo final é ter componentes com responsabilidade única e bem definida. Controllers controlam o fluxo da lógica de domínio. Middlewares gerenciam o fluxo da requisição HTTP. É simples e poderoso. E os ganhos no longo prazo são gigantescos. A manutenção fica muito mais fácil porque as regras de negócio estão isoladas das regras técnicas, a segurança fica mais forte por estar centralizada e a aplicação fica mais escalável, porque se surgir um novo requisito transversal, a gente só adiciona uma nova camada, um novo middleware, sem precisar mexer na lógica que já existe. Para a gente fechar, vou deixar uma provocação para a nossa comunidade aqui do Dev Raiz. Além desses exemplos todos que a gente viu, qual foi aquele middleware customizado, aquela ideia que vocês tiveram que trouxe o maior benefício para um projeto de vocês? Compartilhem aí nos comentários, vamos trocar essa experiência. O conhecimento da comunidade é valioso demais. Um abraço e até a próxima.